João 3, de 1 a 8, a Bíblia diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém. Deus seja louvado pela sua preciosa palavra e o Senhor nos fale ao coração em nome de Jesus. Como é bom, irmãos, nós refletirmos sobre o novo nascimento. Como é precioso nós refletirmos sobre a obra que o Senhor quer realizar na nossa vida. Na oração que acabou de fazer, pastor Ecleir agradeceu ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus. Nós podemos louvar ao Senhor e dizer como é preciosa a obra do Senhor, como é precioso viver uma nova vida. Como povo de Deus, nós temos alegria de viver a nossa vida agradecendo ao Senhor pelos seus feitos, pelos seus benefícios, pela salvação em Cristo Jesus. Nós podemos nos reunir como igreja, povo de Deus, louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor pela nova vida, pela salvação em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, o Senhor então vai dando para nós uma gratidão muito grande. O Senhor vai transformando a nossa vida, o Senhor vai enchendo o nosso coração de compaixão, de graça, de misericórdia para com aqueles que ainda não conhecem o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas, e o nosso coração fica assim, pulsando, vibrando: Senhor, que muitas e muitas pessoas possam conhecê-lo, possam te agradecer pela salvação, possam desfrutar da salvação, possam ter uma nova vida em Cristo Jesus. Como é bom refletir sobre o novo nascimento e sobre a obra que o Senhor realiza na nossa vida, a obra que o Senhor realiza na vida de todo aquele que nele crê. Meus irmãos, como é bom viver uma nova vida em Cristo Jesus. Como é bom ter experimentado um novo nascimento. O nosso coração arde para que muitos e muitos, gente que está perto da gente que está longe da gente que a gente nem conhece, possam também nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. E o texto fala para nós que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Os fariseus são um grupo dentro do judaísmo caracterizados, conhecidos pelo zelo que eles tinham com as Escrituras. Interessante que João fala que entre os fariseus tinha um chamado Nicodemos. E João, ele não para por aí. Ele diz que Nicodemos era um dos principais dos judeus. Diz que Nicodemos era fariseu e que ele era um dos principais dos judeus. Meus irmãos e minhas irmãs, relembrando algo que os irmãos já sabem, aquela região onde Jesus estava ali,
Aquela região de Jerusalém era governada pelos romanos, mas eles tinham um acordo com os judeus, os religiosos judeus, os líderes judeus. Olha, nós vamos deixar vocês governarem aí, mas o dinheiro é nosso. Continuem com tudo em paz aí, nós damos liberdade para vocês comandarem aí, mas nós continuamos mandando em tudo. O dinheiro vem para a gente. Continuem arrecadando, continuem mandando dinheiro para a gente e mais. Mantenham a paz aí onde vocês estão em Jerusalém. Porque se vocês não mantiverem a paz aí, nós vamos intervir e vamos tomar o comando e vamos tirar vocês. E era esse grupo dos judeus que comandava ali Jerusalém. O Sinédrio comandava. E Nicodemos era um daqueles que tinha assento no Sinédrio. Ele era ativo como mestre da lei, ele era ativo como um daqueles que exerciam o governo ali em Jerusalém. Nicodemos, que era fariseu, mas ele não era apenas fariseu, ele era um dos principais dos judeus. E o versículo 1 continua dizendo que, versículo 2, este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. O que estava acontecendo com Nicodemos é que, tomando conhecimento do que Jesus ensinava, tomando conhecimento da pregação de Jesus, tomando conhecimento daquilo que Jesus fazia, os sinais que Jesus operava, aquilo estava mexendo com Nicodemos. E ele então aproveitou a oportunidade para ir ter de noite com Jesus. Sendo ele fariseu, sendo ele dos principais dos judeus, que tinha assento no comando de Jerusalém. Ele foi ter de noite com Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a manifestação do Espírito de Deus, aquilo que Deus está fazendo hoje, toca no coração das pessoas. Não toca apenas no nosso coração, que estamos aqui reunidos, louvando, adorando ao Senhor, com os nossos corações, mentes e ouvidos abertos para ouvir aquilo que Deus tem a nos falar. O Espírito, ele não está tocando só na gente e falando só conosco. Ele está falando a mente e corações de muitas e muitas pessoas. Pessoas que muitas vezes se intitulam assim: olha, eu tenho muitas coisas, eu sou muito poderoso, a minha vida, eu não preciso mais de coisa alguma, mas Deus está falando ao coração dessa pessoa de alguma forma. Porque Jesus mesmo disse que o Espírito Santo, ele viria para convencer a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E quando Jesus fala sobre o convencimento do pecado, ele fala sobre a incredulidade. O verso abaixo diz: porque não creem. Então o Senhor, ele está falando ao coração de muitas e muitas pessoas. Tem gente que procura o povo de Deus. Tem gente que já procurou o povo de Deus, mas tem gente que ainda vai procurar o povo de Deus, e igual Nicodemos foi procurar Jesus, e falar assim: olha, fala para mim sobre as coisas de Deus, porque Deus está fazendo coisas que só podem acontecer pela ação dele, porque o que está acontecendo não vem de homens, o que está acontecendo é fruto do poder de Deus, e tem coisas acontecendo na minha vida, e eu estou aqui com você, crente, para ouvir sobre Deus e sobre as coisas de Deus. Louvado seja o Senhor. Tem gente que às vezes
diz para a gente, como eu já ouvi, Deus é o meu bolso é Deus. Mas tem gente assim, que o Espírito Santo de Deus está falando profundo no coração, e que Deus está chamando, e vai fazer, repito, igual Nicodemos. A primeira oportunidade que tiver, vai procurar o Senhor. Vai procurar um crente em Cristo Jesus para falar sobre a sua vida e abrir o seu coração. Alguns dizem que Nicodemos foi ter de noite com Jesus porque de noite é trevas e Jesus era a luz. Outros vão dizer outras possibilidades de Nicodemos ir ter com Jesus, mas na verdade era mais fácil acessar Jesus à noite, porque as multidões estavam sempre acompanhando, seguindo Jesus, e Nicodemos queria ter um diálogo com o Senhor Jesus. Outros vão dizer que por Nicodemos ser muito influente, ele não queria se expor a mostrar publicamente que ele estava indo até Jesus. Mas interessante que aquela foi a oportunidade que Deus preparou e que Nicodemos pôde compreender para que aquele encontro pudesse acontecer. Deus está falando ao meu e ao seu coração. Existem situações que acontecem na nossa vida, que elas só acontecem porque Deus faz com que elas aconteçam. Existem encontros que acontecem porque Deus faz com que eles aconteçam, para que a nossa vida, fruto de um encontro com o Senhor, fruto da manifestação da graça e da misericórdia de Deus, a nossa vida nunca mais seja a mesma. Portanto, se você está aqui nessa noite, quem sabe a motivação do seu coração foi vir para um evento social, Jesus está aqui e está falando ao seu coração. Se você que nos acompanha pela transmissão, achou que parou diante desse vídeo porque uma coisa aconteceu, Jesus está usando ele para falar ao seu coração. E no dia de amanhã, meus irmãos e minhas irmãs, vivendo os dias da nossa vida, quando nós nos encontrarmos com algumas pessoas, nós não podemos nos encontrar com essas pessoas por acaso assim, compreendendo que foi do nada, não. Deus nos levou até elas para que elas, através da nossa vida, elas pudessem ter a oportunidade de ter um encontro com Jesus. E nós temos que abrir a nossa boca e falar para ela, olha, Deus ama você. Jesus quer transformar a sua história, o seu coração. Nós podemos conversar sobre muitas coisas, construir várias amizades e relacionamentos, mas nós não podemos deixar de falar de Jesus, porque Deus está nos levando, Deus está proporcionando encontros como o de Nicodemos com Jesus, para que vidas sejam transformadas para a glória do Senhor. Até gente que a gente olha e fala assim, cara, esse cara não precisa de nada, ele tem tudo. Ele tem dinheiro, ele tem poder, mas tudo isso vai passar, tudo isso vai passar. E o que vai valer vai ser a marca que temos na nossa vida, se temos ou não temos o Espírito Santo de Deus, se somos ou não somos propriedade do Senhor. E nós temos o Espírito Santo, não porque alguma coisa aconteceu, a grande coisa que aconteceu foi que Jesus veio ao nosso encontro. E quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Meus irmãos e minhas irmãs, mas o texto continua. Versículo 3, Jesus respondeu, em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meus irmãos, Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Era como se Nicodemos estivesse dizendo assim para Jesus, Jesus, agora eu não entendi. Porque eu sou judeu. Nicodemos poderia usar essas palavras. Eu sou judeu.
o Senhor também é judeu. Nós não somos gentios. E o judeu vai nascer de novo. Como que é isso, Jesus? Por quê, irmãos? Prestem bem atenção. Quem não era judeu, era gentio. Quando aceitava a fé dos judeus, aceitava a lei de Moisés, aceitava a vida de judeu, ele, diante dos judeus, da lei dos judeus, diante da prática religiosa dos judeus, ele nascia de novo. Ele deixava de ser alguém que não tinha o Deus dos judeus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e se tornava um judeu agora. Porque tinha agora a mesma fé dos judeus, mesmo sendo gentios. Ou seja, se estavam ali 2 judeus, eles não tinham que nascer de novo. Eles já haviam nascido de novo. E aquilo deu um parafuso assim, frouxo, na cabeça de Nicodemos. E Jesus falou para ele: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos tinha uma segunda convicção. Sendo ele judeu, sendo alguém que já havia nascido de novo por ser judeu, ele, por ser judeu, veria o reino de Deus. Quando chegasse o Messias, no pensamento do judeu, quando chegasse o Messias, e estabelecesse todo o plano segundo o pensamento dos judeus, ele, Nicodemos, por ser judeu, veria, entraria no reino de Deus. E Jesus disse: você está enganado. Em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos achou que, por ser judeu, a passagem dele já estava comprada para ver o reino de Deus, para participar do reino de Deus. Ele achou que o passaporte dele já tinha um carimbo. E Jesus diz: você precisa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Nicodemos, ele não entendeu aquilo. Aquilo deu um nó na cabeça dele. E aí então Jesus explica para ele, versículo 5. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Aquele homem tinha dificuldade de compreender as coisas espirituais. Os seus olhos estavam voltados tão somente para a letra. Como fariseu, como um dos principais dos fariseus, os seus olhos estavam voltados somente para as letras. Ele não conseguia compreender as verdades espirituais, daquilo que Jesus veio ensinar e daquilo que Jesus veio fazer. E Jesus então coloca as coisas espirituais como referência para que Nicodemos pudesse crer e aceitar. E isso é interessante. Ao longo do seu ministério, do exercício do seu ministério, Jesus em tempo algum entrou em contradição com a lei mosaica, com o Antigo Testamento. Quando foi questionado, ele disse: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. Só que ele estava levando aquelas pessoas que tinham um relacionamento com Deus somente através da letra, a perceber a profundidade da letra e enxergar na letra a voz e a palavra de Deus que falava para eles sobre coisas espirituais. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, há uma aplicação para a vida de cada um de nós. Você pode não dever ninguém, isso é correto. Você pode ter uma vida financeiramente
toda equilibrada. Louvado seja Deus por isso. Você pode procurar ser a pessoa extremamente conciliadora. Você pode procurar ajudar as pessoas. Você pode procurar, na perspectiva humana, viver a sua vida da melhor forma. Louvado seja Deus por isso. Mas se você não compreender as coisas espirituais, o plano de Deus para salvar a sua vida, se você não compreender as coisas espirituais, que você precisa estar em paz com Deus, em paz com os homens, se você não compreender a profundidade das coisas de Deus, da palavra de Deus, da promessa do Senhor, a verdade sobre a vida eterna e sobre os céus, você não vai levar o seu equilíbrio financeiro. Você vai ter o testemunho de alguém que não deveu ninguém. Isso é bom, mas você não vai levar o seu equilíbrio financeiro. Você não vai levar suas posses. Mas se você tem a compreensão de que você, pela fé, crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai nascer da água e do Espírito. E você vai pertencer ao reino dos céus. Você não mais será alguém que terá a perspectiva de ver algo, mas você vai ter a possibilidade de pertencer ao reino dos céus. E pertencendo ao reino dos céus, ver o que o reino dos céus está realizando hoje, ver o que o Senhor está realizando no seu reino hoje, e com a perspectiva ainda de grandes coisas que o Senhor fará, porque nós veremos o Senhor tal como Ele é. Nós veremos o Senhor. Nós veremos o Senhor levar a sua igreja para a Nova Jerusalém. O nosso coração arde por essa verdade. Nós vamos poder dizer, adorando ao Senhor, sem nada macular a nossa vida: santo, santo, santo é o Senhor. Valeu a pena viver para a glória do teu nome. Valeu a pena aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Valeu a pena te servir, proclamar a tua palavra de vida eterna. Valeu a pena crer nas tuas promessas de vida e de salvação. Mas nós precisamos compreender, irmãos, que o ajustamento verdadeiro da nossa vida, ele não começa com equilíbrio financeiro, porque do mesmo jeito que o equilíbrio financeiro vem, ele também vai. Que Deus nos livre, em nome de Jesus, né? De ver o que já aconteceu quando o Brasil tinha um presidente chamado Fernando Collor de Mello, onde muitos empresários quebraram pela televisão, foram dormir com a sua empresa ajustada e quebraram pela televisão. Do mesmo jeito que o equilíbrio financeiro vem, ele também pode ir. Do mesmo jeito que uma pessoa tem saúde plena, ela pode ficar doente. Do mesmo jeito que há um cenário de paz, alguma coisa pode acontecer para roubar aquele equilíbrio. Mas se Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, nós nascemos da água e do Espírito. Nós somos limpos, lavados e selados com o Espírito Santo de Deus, dizendo que nós somos propriedade do Senhor. Mas é interessante, meus irmãos, que Jesus, naquela sua conversa com Nicodemos, onde ele vai fazendo Nicodemos enxergar as coisas espirituais, ele diz o que está no versículo 8 de João 3. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Quando o Espírito Santo habita em nós, porque temos Jesus como Senhor e como Salvador, é Ele que vai dando um rumo norte para a nossa vida. É Ele quem expressa
uma transformação como está em Gálatas no capítulo 5, a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós podemos, meus irmãos e minhas irmãs, pelo movimento do Espírito de Deus na nossa vida, viver essas realidades. Realidades que quando nós olhamos, Senhor, domínio próprio, mansidão. Verso 16. Olha para isso. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. O que Jesus falou para Nicodemos? O vento sopra onde ele quer. Olha o que Paulo fala, verso 18. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões facciosas, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Eu tinha falado certo, irmãos. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Como isso é possível, irmãos? Porque o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Quando nós nascemos do Espírito, o vento do Espírito vai soprando dentro de nós e vai conduzindo a nossa vida com o movimento. Pense nisso, irmãos. A nossa região aqui está sempre ventando. A gente não vê o vento, mas a gente vê tudo que o vento faz. Não é isso, irmãos? Vem a areia de um lado para o outro, faz aquele movimento, irmãos. A lagoa agita uma hora, depois é o mar que agita. Nós não estamos vendo o vento, mas nós vemos todo o movimento que o vento faz. Nós não vemos o Espírito, porque é Espírito. Mas quando o Espírito habita em nós, ele move a nossa vida para que se afaste das coisas que são do mundo e do pecado. E ele move a nossa vida na direção das coisas que são para a glória do Senhor. E a gente vai olhando para a nossa vida, Senhor, toda honra,
toda a glória e todo louvor sejam dados ao Senhor, porque eu não me reconheço mais. Eu era de um jeito, mas um dia, pela fé, eu aceitei o teu Filho amado como o Senhor e Salvador da minha vida. E olha o que o Senhor está fazendo de mim. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados ao Senhor. Eu quero convidar você no seu lugar, fazer a sua oração, dizer: Senhor, o Senhor está falando comigo pela tua palavra. Senhor, está aqui a minha vida. Senhor, está aqui o meu coração. Quando eu reflito sobre essa palavra, Senhor, eu me vejo me encontrando com Jesus. Às vezes, vendo ali uma oportunidade, um momento para ter com Jesus. E eu vou até Jesus meio sem entender muito bem as coisas, com as minhas dúvidas, com as minhas lutas, as minhas dificuldades. E muitas vezes o Senhor fala comigo e é difícil entender. Mas Jesus não desiste e continua falando comigo. Senhor, o Senhor continua falando comigo. E como o Senhor continua falando comigo, eu consigo ir refletindo sobre a minha vida, sobre o teu plano. Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus sabe o que vai no seu coração. Deus sabe o que vai na sua vida. E um convite Ele está fazendo para você nessa noite. Olha, você precisa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino de Deus. E mais, você não vai poder participar do reino de Deus. Pastor, a minha mãe é muito crente. Meu pai é um homem de Deus. Louvado seja Deus. Você tem exemplo dentro de casa. Mas e você? E você? Você já nasceu de novo? Da água e do Espírito. Você já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador?